começar meu dia adorando ao Senhor, sendo grato por minha família e pelo seu amor. Já estou aqui preparado para aprender. Vou orar, louvar, ouvir histórias, a Bíblia conhecer. Agora é hora da história. Oi pessoal, bom dia! Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje. Meu nome é Margarete e eu estou mais contente ainda porque hoje é o domingo da Páscoa. E a Páscoa é a festa mais importante do cristianismo. É uma festa que fala da maior história de amor que o ser humano já conheceu. Essa festa, será que é uma festa brasileira? Será que ela começou onde? Quem foram as primeiras pessoas que comemoraram a Páscoa? A Páscoa é uma festa que foi comemorada a primeira vez no Egito. No Egito. O povo de Deus, os israelitas, passaram 400 anos escravos de Faraó no Egito. E eles sofreram demais como escravos e clamaram a Deus para que Deus libertasse ele dos seus sofrimentos. E Deus ouviu a oração do seu povo, porque Deus escuta as nossas orações. Ele sempre está atento. A Bíblia diz que os ouvidos deles estão abertos e as mãos estendidas para nos abençoar. E sabe o que aconteceu? Deus prometeu para os israelitas que mandaria um libertador. Sabe quem foi? Moisés. É aquele que foi colocado no cestinho no rio Nilo. Vocês conhecem essa história. A princesa cuidou dele, ele foi educado no Egito e sabe, Deus trouxe Moisés para o Egito e Moisés foi o libertador. Ele ia falar com o faraó, faraó, deixa o povo ir embora. O faraó não deixava. Deus mandava uma praga, o coração duro de faraó. Vai nada, não vai embora não. Deus mandou 9 pragas. Na 10ª praga, Moisés já estava cansado. Mas Deus disse para Moisés, vai Moisés, vai que agora ele vai deixar. Avisa o povo para o povo colocar a sandália dos pés, amarrar o cinto, pegar o cajado, que depois que o anjo da morte passar e entrar na casa daqueles que não acreditam em Deus, e levar o seu primogênito Moisés, Faraó vai ficar tão chateado que vai mandar vocês embora ligeiro. Mas e os israelitas? Alguém ia morrer? Primogênito é aquele primeiro filho. Lembra da aula da tia Mirelle na semana passada? Que ela falou de Jacó e Esaú? Esaú é o primogênito. Você não viu ainda essa história? Vai no link, vai escutar essa história que é maravilhosa. Não deixa de assistir. Vamos voltar para a nossa agora? Deus disse para Moisés, fala para o meu povo pegar um animal, um cordeiro ou uma cabra de 1 ano, bem bonitinho, bem perfeito, bem bonitinho, sacrificar, assar, comer, se preparar para sair correndo. Quando vocês sacrificarem, peguem o sangue, passem nos umbrais das suas portas, deixem o sangue molhado nos umbrais das suas portas, porque quando eu mandar o anjo da morte, que ele passar, que vê o sangue, o anjo não entra, ele passa por cima da casa. Faraó não colocou não, eu tô nem aí para esse Deus. Faraó, o anjo da morte passou, entrou na casa de Faraó, levou o filho dele, o primogênito. Deus falou então para o povo, saiam ligeiro, saiam ligeiro. E a Bíblia diz em Êxodo 12, capítulo 13, que o anjo da morte, vendo eu o sangue, passarei por cima. Olha o que fala a Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículo 11.
ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa daqui foi a primeira Páscoa. Vem comigo que eu vou te contar outra coisa. Vem cá. Olha, a Páscoa é uma festa comemorada pelos judeus até hoje, porque comemora a libertação dos escravos do Egito. Mas também a Páscoa é comemorada pelos cristãos. Sabe por quê? Porque Deus deu uma promessa para Adão e Eva que um dia nasceria o seu filho e o seu filho derramaria o seu sangue e ele seria o libertador. Esse sangue ia libertar todos nós dos nossos pecados. Mas como será que aconteceu? Como será que foi a vida de Jesus na última semana em que ele passou aqui na terra? Vou te contar já já. Então, pessoal, a última semana de vida de Jesus... Jesus, tudo bom, Jesus? Esse é Jesus. A última semana de vida de Jesus, ele andava com seus discípulos. Durante a sua vida, ele fez amizade com 12 homens e ele convidou 12 homens para andarem com ele. E durante toda a vida de Jesus, o ministério dele, 3 anos de vida que ele andou com seus discípulos, a Bíblia diz que ele só fazia o bem. Ele não fazia mal a ninguém. Ele curava as pessoas doentes, ele ressuscitava pessoas mortas, ele curava pessoas cegas, ele fazia o bem, ele amava muito as pessoas. E quando ele começou o ministério dele aqui na terra, que ele começou a demonstrar para as pessoas que ele era o Filho de Deus, um dos discípulos, uma das pessoas que se tornou discípulo dele depois, João Batista, disse para os seus próprios discípulos assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lembra daquele cordeiro lá no Egito que foi sacrificado? Pois é, Jesus é aquele cordeiro que veio para o mundo para tirar o pecado do mundo. E assim Jesus fez com seus discípulos, andando, fazendo o bem. Por onde ele passava, ele fazia coisas boas. Acontece que Jesus não tinha só amigos. Jesus também tinha inimigos. E sabe de uma coisa? Os inimigos de Jesus tinham muita inveja, tinham muita preocupação, porque todo mundo dizia que por causa das coisas boas que ele fazia, multiplicava os pães, andava sobre as águas, as coisas espetaculares que ele fazia. Você sabia que ele ressuscitou mortos, pessoas que estavam mortas? Ele ressuscitou e sabe? As pessoas começaram a ficar com muita inveja de Jesus e ele começou sendo muito atacado. Vamos procurar Jesus. E tinha gente, os inimigos dele, que queriam matá-lo, queriam cortar o barato dele, queria acabar com aquelas coisas boas que ele estava fazendo. E sabe, viviam correndo atrás dele. E a Bíblia diz que não tinha chegado a hora de Jesus ainda morrer, não. Jesus, ele deu a vida dele para morrer no lugar dos pecadores, mas ele entregou-se. Ninguém foi pegar Jesus na marra, força, ele deu a sua vida. Chegou então, depois de 3 anos de ministério de Jesus, fazendo o bem, que ele sabia pelo Pai que estava chegando a hora dele morrer, dele entregar a vida dele pelos pecadores. E sabe, ele juntou com seus discípulos, ele convidou seus discípulos para uma ceia. Arrumaram e prepararam toda a ceia e naquela noite, naquele dia, naquele momento da ceia, Jesus falou assim: olha, separem 2 elementos. Peguem o vinho, Jesus pegou o vinho e Jesus preparou então os discípulos para o que ia acontecer com ele, sabia? Jesus ia morrer. Jesus ia entregar a sua vida como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus pegou o pão e ele partiu o pão e ele pegou o vinho e ele falou: quando vocês estiverem juntos, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês se juntarem, porque eu vou dar a minha vida, o meu sangue, e eu vou dar o meu corpo para ser morto por vocês. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão, molhou nas ervas amargas
e ofereceu como símbolo de perdão para um desses que estava aqui no meio dele, dos 12. Você sabia que Jesus não tinha só inimigos lá longe? Jesus também teve um que se fazia de amigo, mas era um traidor. O nome dele, você sabe, o nome dele é Judas. Jesus ofereceu pão para Judas. E você sabe, Jesus tinha discípulos que ele amava muito. Ele amava muito João, por exemplo, aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus. Mas Jesus não deu para João o primeiro pedaço de pão. Jesus ofereceu para Judas o primeiro pedaço de pão. Sabe o que aconteceu? Ele não aceitou. Jesus sabia o que ele ia fazer. E Jesus disse para ele: Judas, o que você tem que fazer, faze depressa, faze rápido. E Judas foi falar com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com os inimigos de Jesus. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus, então, sabendo do que ia acontecer, terminou a ceia, eles cearam, comeram aqueles elementos que Jesus mandou eles comerem, e Jesus disse assim para eles: ei, vamos comigo agora orar? Está chegando a minha hora, está perto de eu morrer. E tinha um deles chamado Pedro, que Pedro disse assim: que nada, Jesus, não vai acontecer, pode ficar tranquilo, eu vou proteger você, eu vou defender você, ninguém vai fazer nada de mal para você, não, Jesus. Jesus falou: então vamos comigo orar. Chegava, orava, eles foram no monte, Jesus tinha uma pedra, Jesus se ajoelhou, orando, clamando a Deus. Com poucos minutos, tá todo mundo dormindo. Aí Jesus: poxa vida, vocês não conseguem ficar comigo nem uma hora. Ai, Jesus, vamos orar. Enquanto Jesus estava orando, Jesus falou para Deus, triste, chorando, porque ele sabia tudo que ele ia sofrer, ele sabia. Mas ele sabia também que ele tinha que entregar a vida dele, porque senão não haveria sangue para limpar os pecados da humanidade. E sabe o que ele fez então? Judas sabia onde Jesus ia, chamou os seus inimigos, foi lá e combinou com eles: olha, quando eu chegar lá, aquele que eu beijar, vai ser ele que é Jesus. É ele que é Jesus. Espera aí. Eles foram então se aproximando. Jesus sabia do que ia acontecer, se juntou com seus discípulos e veja bem o que foi que aconteceu. Ele se aproximou de Jesus, deu um beijo. Ué, e os outros? Os outros ficaram assustados. A Bíblia diz que Pedro pegou a sua espada, foi cortar a cabeça de um dos centuriões, cortou a orelha. Sabe o que Jesus fez? Pedro, que isso, Pedro, não faça isso. Pegue a sua espada, Pedro, pegue a sua espada. E a Bíblia diz que Jesus colocou a orelha do centurião no lugar. Jesus curou a orelha na hora, porque Jesus não gosta de violência. Jesus não gosta de briga. Lembra da história dos dois irmãos, Jacó e Esaú? Deus não gosta de briga, de confusão, nem na família, nem na igreja, nem no povo de Deus. Deus não gosta de confusão. Jesus estava dando a sua vida. Judas foi embora. Os soldados levaram Jesus. Sabe o que aconteceu com aqueles que disseram que nunca iam abandonar Jesus? Ficaram com tanto medo que foram embora também. Desapareceram. Gente, Jesus foi condenado, Jesus foi julgado e foi condenado. E ele foi colocado numa cruz. O que será que aconteceu com Judas? Será? Judas recebeu um dinheirão, né? E o que foi que aconteceu com ele? Deixa eu mostrar para você. A Bíblia diz que Judas ficou com tanto remorso do que ele fez com o Filho de Deus, que ele se enforcou. A história de Judas foi uma história muito triste. E a história de Jesus foi triste também. Mas ele entregou a sua vida por nós. Ele entregou-se para morrer pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Quando chegou, isso foi na sexta-feira. Quando deu meio-dia, a Bíblia diz que a terra tremeu, que o céu escureceu e que o Senhor Jesus entregou a vida dele e falou para Deus: eu te entrego o meu espírito.
antes dele entregar a vida dele para Deus, ele orou para Deus e ele disse: Pai, perdoa os meus inimigos porque eles não sabem o que fazem. E sabe de uma coisa? Um dos discípulos de Jesus pediu para tirar o seu corpo, enrolar em linho branco, colocou Jesus nos perfumes que eles costumavam colocar, nos ungüentos, levou Jesus para o túmulo que nunca tinha sido usado, colocou o corpo de Jesus no túmulo. Isso era sexta-feira, só que os inimigos de Jesus ainda estavam prestando atenção e montaram guarda no túmulo de Jesus para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Eles pensaram que os discípulos podiam vir qualquer hora, e roubar o corpo de Jesus. Mas veja só o que foi que aconteceu. No terceiro dia, no sábado ninguém foi lá. No terceiro dia, a Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus. Deus tirou Jesus, tirou a pedra, afastou a pedra pesada, lacrada, e a Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus. Jesus foi para o céu. No domingo, vivo, Jesus estava vivo. No domingo, bem cedo de madrugada, 3 mulheres vieram no túmulo, porque no sábado não podia, no domingo elas vieram no túmulo ver Jesus. Quando chegaram lá, ai meu Deus, cadê meu mestre? Começaram a chorar, viram o pano, o que enrolaram o corpo de Jesus, não tem mais Jesus. A Bíblia fala que o anjo reluzente apareceu e disseram para elas: por que vocês estão chorando? Olha, nós viemos aqui para passar óleo no corpo de Jesus, para limpar ele, para deixar ele cheiroso, mas cadê? Roubaram o nosso Jesus. Não roubaram nada. Ei, Jesus está vivo, vai contar, ele prometeu e ele cumpriu. Vai contar para os discípulos, vocês corram, contem para os discípulos que Jesus está vivo. E elas foram contar para os discípulos. Os discípulos se alegraram muito, porque agora a cruz estava vazia, o túmulo estava vazio e Jesus ressuscitou. E sabe o que aconteceu? Jesus mandou que eles se reunissem, que eles se juntassem, que Jesus ia novamente fazer, sabe o quê? Tomar ceia com eles. Jesus tomou de novo o sangue, o vinho e o pão, e agora eles entenderam por que Jesus mandou tomar o vinho, tomar o pão. O sangue de Jesus que foi derramado por nós nos purifica de todo pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem notícia, não tem história mais linda do que essa de Jesus que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Ele está vivo. A cruz está vazia, nós acreditamos no Jesus e num Deus vivo. Ele nos ama, Ele ama você, Ele ama a mim e Ele quer que cada um de nós vamos morar. Ele quer que nós vamos morar com Ele no céu. Ele está preparando uma casa, um lugar muito especial para nós. Por isso que eu digo, é a maior história de amor que alguém pode escrever. É a história de Deus que se fez homem, que morreu na cruz para nos dar a salvação, a vida eterna. Sabe de uma coisa? Eu tenho 5 netos. Os meus netos adoram receber presentes. Eu também gosto muito de receber presentes. O presente de Deus para nós foi Jesus. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o único Filho dele, para que nós tivéssemos a vida eterna, para que a gente não morresse para sempre, mas que nós tivéssemos a vida eterna. Não tem presente maior. Você pode receber um presente grande, um presente pequeno, você pode, como os meus netos, ai que delícia, um presente do coelho, que às vezes a gente pensa que é da Páscoa, coelhinho da Páscoa. Olha só, o maior presente que nós recebemos
foi o Filho, o Cordeiro de Deus que foi morto e que tira o pecado do mundo. É linda essa história. Ei, é linda essa história. Deus abençoe você. Você pode orar pedindo para Jesus ser o seu Salvador, entrar na sua vida. Diga para Deus: eu recebo esse presente da vida eterna. Jesus perdoa os meus pecados. Eu quero ir para o céu. O Senhor está vivo, preparando uma casa para mim. Eu quero ir para essa casa. Você pode fazer essa oração, viu? Pedindo para Jesus entrar na sua vida. E se você já tem Jesus, esse presente na sua vida, você pode orar como eu vou orar agora. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por essa festa tão especial que é a festa da Páscoa, que lembra como o Senhor libertou os israelitas do Egito de forma tão poderosa, tão linda. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto e o seu sangue passado nas portas, lembrando o Cordeiro de Deus que é Jesus. Obrigada, Senhor, porque Jesus está vivo. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então, que essa história linda dê fruto aí no seu coração. Dá uma olhadinha no link aqui embaixo, que vai ter tarefa para você fazer também, tá certo? Um grande beijo. Feliz Páscoa! Quero começar meu dia adorando ao Senhor.